Então vamos lá. A pergunta que não quer calar, não é, minha gente? Por que que eu tenho dedo podre no amor? A gente escuta várias pessoas falando sobre esse tema na internet, tem vários posts sobre o dedo podre, várias dicas do que a pessoa pode estar fazendo, né, para não cair nessas armadilhas, para deixar de ter dedo podre. Então nós temos várias coisas acontecendo. Mas não adianta querer seguir dicas, não adianta nada disso se você não entender o que, na verdade, está fazendo com que você tenha esse tipo de comportamento e o chamado dedo podre quando o assunto é relacionamento, quando o assunto é amor. Então vamos lá. E a minha palestra, vocês vão ver que ela está cheia de musiquinhas para nos ajudar a entender esse assunto. Bom, aqui tem uma apresentação para vocês de quem sou eu, psicóloga Aline Oliveira, também conhecida como a Mimada Mor. Está aqui as minhas graduações, o meu contato. Então, você vai me achar lá no Instagram, no Aline Oliveira _psi. E também tem um e-mail para onde você pode mandar um e-mail para falar comigo. Vai ser um prazer estar falando com você. E você também me encontra lá no site das Mimadas, no www.mimadaspsi.com.br, onde você não vai encontrar somente a Mimada Amor, não, mas você vai encontrar uma Mimada Psi, especialista em trauma, todas terapeutas de MDR, psicólogas, psiquiatras, todas elas prontas para poder te atender presencial e online. Existe Mimada nos 4 cantos do Brasil. Então é só você entrar lá que você vai encontrar uma mimada perto de você. Não só isso, mas também conteúdo que pode estar te ajudando no seu dia a dia, tanto na saúde mental quanto na emocional. Então vamos lá. E eu quero começar com essa musiquinha daqui, ó. Eu encontrei um homem tão perfeito, inteligente, todo educado, faz poesia em guardanapo, odeia cigarro e abre a porta do carro. Só faz amor olhando nos meus olhos, é todo cuidadoso pra tocar em mim. Nunca passa da segunda dose, certinho igual a esse eu nunca vi. Minhas amigas perguntam onde eu acho um homem assim. Não que eu esteja reclamando, mas esse não foi feito pra mim. Não mando no meu coração, eu gosto de um cara que só fala palavrão, vive na madrugada e não me dá atenção. É grosso sem futuro, mas eu gosto desse troço. Quanto mais pisa eu gosto de um cara que só fala palavrão, vive na madrugada e não me dá atenção. O coração tem dedo podre e o meu corpo caiu nessa. Que pena que eu gosto de quem não presta. Como assim eu gosto de quem não presta? Meu pai! Tem muita gente assim que canta esse negócio, né? O cara é perfeito, maravilhoso, abre a porta do carro, mas não quer esse acaba achando sem graça, chato, esse só que não. E aí quer justamente quem? Aquele que não presta. Você está assistindo aí, se identificou? Ih, falou comigo. Então vem comigo que você vai entender o que acontece de verdade, que faz você fazer esse tipo de escolha. Então eu vou começar explicando para você com uma frasezinha de uma canção que diz assim: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é bem isso, gente. Muitas vezes você está repetindo padrões. Você está repetindo aquilo que você aprendeu, aquilo que você viu no relacionamento de papai e mamãe, quando você era pequenininho. A família, ela é a primeira grande escola na qual aprendemos sobre relacionamentos. Então, ao observar como papai e mamãe se relacionam, ou não se relacionam, não é verdade? Você está aprendendo tudo aquilo. A criança está ali quietinha e dizem às vezes assim, ela não está prestando atenção. Não, nada disso. Ela está prestando atenção e ela está observando
e aprendendo com tudo aquilo que está acontecendo ali. E eu adorei essa frase do Bandura que diz assim: todos os fenômenos que ocorrem por meio da experiência direta também podem ocorrer de forma vicariante, que é o que eu estou falando para vocês, com a observação de outras pessoas e das consequências para elas. E principalmente se forem pessoas que têm algum significado importante para a gente. Nesse caso, papai e mamãe, sem discussão. O significado e o peso que eles têm na nossa vida. Então, muitas vezes, o seu comportamento, o tipo de pessoa que você vai buscar, o tipo de relação que você vai ter, você, no fundo, está repetindo a história de papai e mamãe ou daqueles que foram os seus principais e primeiros cuidadores. Tem pessoas que não foram criadas por papai e mamãe, mas foram criadas por vovó e vovô. E aprenderam ali a forma de se relacionar. E olha, e está assim, é assim que é um relacionamento, é assim que tem que ser um casamento. E aí a pessoa leva isso para a sua vida e acaba repetindo a mesma história. Por isso que eu coloquei que ainda somos os mesmos e acabamos vivendo como os nossos pais. Esse é um meme que eu achei um barato. Então vamos lá, minha amiga e seu dedo podre. Colega, por que tu tá com esse macho, hein? Por causa do charme dele, amiga, olha só. Olha o charme dele, hein? É uma pessoa do bem. Verdade, eu sou do bem, ó. Nunca fui preso à toa. É trabalhador. É ideia, eu faço meus corre mesmo, tá ligado? Faço o celular aí, doido. Olha lá, ó, mais um trabalho finalizado. Ele tem um jeito assim, educado de me tratar, sabe? Morena, se tu for no meu barraco hoje, nós vamos fazer um forró pelado que até os gatos vão ficar com inveja dos gritos que tu vai dar. Aí, amiga, tá vendo? Eu não me aguento com essas palavras bonitas. Fofinho. Não, e a risadinha? Amor, dá aquela risadinha pela vez. Olha só que coisa fofa. É ideia, parceiro. Eu amo, amiga. Isso é um deus grego. Tá amarrado em nome do Senhor. Ai, quantos aqui não tem um amigo ou uma amiga bem assim, hein? Ai, ai, é aquele que canta essa daqui, gente, ó. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Ai, ai, dedo podre. Adora aquele que não vale nada. Pois é. Por que que isso acontece? Relacionamentos abusivos na infância deixam um print no nosso cérebro, que servirá de modelo para as próximas relações. E que print é esse? Abusador-vítima. E quando eu falo de relacionamentos abusivos na infância, eu não estou falando somente de abuso sexual, não. Né? Eu estou falando de abuso físico, de abuso verbal, de violência psicológica. Tudo isso vai deixando um print, né? Eu gosto dessa palavra, eu falo assim, é como se fosse uma marca, um registro, e é isso que acontece. Aquela memória fica ali registrada com as informações que ela contém, com as crenças, os pensamentos distorcidos e as sensações negativas daquela situação. E aí o meu cérebro aprende o quê? Que relação é assim, onde eu sou a vítima e o outro é o abusador. E aí eu continuo ao longo da minha história de vida, nos meus próximos relacionamentos, buscando sempre um abusador na minha vida. E é tão interessante isso, né, que você vai ver que esse tipo de pessoa, ela não vai ter o dedo podre somente no relacionamento, não. Você vai, no relacionamento amoroso, você vai ver que ela, com amizade, ela também vai estar nesse mesmo padrão de vítima e um abusador, onde tem sempre alguém abusando de mim de alguma forma. Você vai perceber também, às vezes, nas relações no próprio trabalho, onde ela está num relacionamento ali no trabalho, onde o trabalho dela e as pessoas com as quais ela se relaciona também é a mesma coisa.
essa mesma relação de um abusador e ela como vítima naquela situação. Então, você vê que aquele padrão lá de trás, de abuso, ele se perpetua e ela continua buscando, no fundo, o abusador. Então, é aquela história da primeira música que diz assim, mas ele é perfeito, ele é muito legal, mas isso aí eu acabo achando sem graça, chato. Às vezes eu ouvi lá no consultório assim, ai, doutora, não tem aquele tchan. O tchan, querida, que você está falando, que você deseja, né? O querido também que você quer, na verdade, muitas vezes, ele é o vício do teu cérebro, da dopamina, da adrenalina, daquela coisa toda, daquela agitação, na verdade, da adrenalina que acontece naquele momento em que você está naquela de busca e ele não aparece, e ele te dá um não, e aí nega, e aquela coisa toda, aquela adrenalina daquela relação, ela acaba virando um vício aí no teu cérebro. O cérebro viciado naquela adrenalina, naquela coisa assim, muito louca daquele relacionamento. Que ele aprendeu aonde? Lá atrás. Lá atrás, nos primeiros relacionamentos, ele aprendeu que viver a vida com o outro amorosa, um relacionamento tem que ter esse frisson, essa adrenalina, tem que ter sofrência, tem que ter tudo isso, mas só que não. Na verdade, foi algo que foi aprendido lá atrás de uma forma distorcida e que o seu cérebro se acostumou e viciou nisso. E aí, quando tem um relacionamento de águas perenes, tranquilas, tudo em paz, ele quer a droga. Não tem graça. Então sem graça ele, não é porque ele é sem graça, é que o seu cérebrozinho, ele quer a agitação, a adrenalina que ele viveu lá atrás, naquela relação abusiva que ele viu ou que ele experimentou. E ele continua buscando aquilo, achando que aquilo é legal e que aquilo é bom. Mas, só que não é algo mais legal nem agradável, muito pelo contrário, só te detona emocionalmente e até fisicamente, muitas vezes, infelizmente. Está começando a entender que esse negócio de dedo podre vai muito mais além, né, do que simplesmente não saber fazer escolhas. Na verdade, tem algo muito mais profundo por trás disso. E vamos continuar. Todos os pacientes traumatizados, essa frase também é maravilhosa, que ela diz assim, todos os pacientes traumatizados parecem ter alterado a evolução de suas vidas. Sua parte emocional está fixada em um obstáculo que não conseguem superar. O fato que descrevemos como traumático provocou uma situação ante a qual o indivíduo deveria, mas não consegue reagir. Essa frase é de Pierre Janet. Ou seja, ela deveria romper com isso, deveria mudar esse padrão de vítima-abusador, descongelar lá daquele trauma lá do passado e fazer uma nova história, mas ela não consegue. Não consegue porque não é simples assim, de vamos seguir a receita do bolo que vai tudo mudar. Quantos pacientes chegam no consultório, doutor, eu já tentei muito, mas eu acabo caindo naquela mesma armadilha quando eu vejo eu estou com outro cafajeste do meu lado. Ou então o homem chega e diz a mesma coisa. Por quê? Porque, na verdade, aquela situação traumática que viveu lá atrás, na infância, de alguma forma continua sendo um obstáculo, continua sendo algo que está paralisando, está travando de alguma forma a vida daquela pessoa. E aí ela não consegue romper com aquele padrão e escrever uma nova história. Vamos lá, vamos com isso. Outra musiquinha? Vamos lá? Então vamos. Olha essa música, presta atenção nessa letra. Presta atenção nessa letra. Tô carente. Vamos chamar a Joelma para o palco. Acho que é agora. Presta atenção na letra que ela canta.
infectada com o vírus da paixão. Infectada. O seu amor é o remédio que me cura da solidão. Minha Sônia, meu corpo está com febre de desejo. Febre de desejo. Me abraça e me acalma com um beijo seu. Preciso, hein? de uma overdose de carinho. Overdose de carinho. Deitar e rolar com você. Com você. Eu quero colo, vem que eu tô carente. É colo porque tá carente. Porque do seu amor sou dependente. Seu amor sou dependente. Eu quero colo, vem que eu tô carente. Tá carente. Porque do seu amor sou dependente. Eu não aguento mais ficar sozinha. Me faz um dengo que eu tô caidinha. Grito seu nome, saio pela rua, vou delirando de saudade sua. Tá delirando de Eu saudade. quero colo, vem que eu tô carente. Olha. Porque do seu amor sou dependente. Eu quero colo, vem que eu tô carente. Porque do seu amor sou dependente. Quero colo. Vem que eu tô carente, porque do seu amor eu sou dependente. Quem gosta de um colinho, minha gente? É a nossa criança, ela mesma, que quer um colinho. É o nosso garotinho, é a nossa garotinha, é a nossa criança interior que está ali, carente, querendo um colinho. Exatamente isso. Olha lá. Uma outra causa, né, que faz com que a pessoa tenha dedo podre é o menininho e a menininha carente que mora dentro de cada um de nós. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. A menininha, ó, carente, que precisa de colo e que mora dentro de nós. Daí essa vale uma foto, hein? Aquela garotinha carente que mora aí dentro da gente que está querendo um colo. Ou, quando não é a garotinha, olha quem está lá dentro. A Sofia já até gritou daqui, ó. O garotinho carente dentro de nós, que faz com que a gente acabe fazendo a escolha errada, porque criança não sabe escolher o que é melhor para um adulto, não é verdade? Essa vale uma foto, Daiane. É o nosso menininho e a nossa menininha que está nos pregando uma peça. Então, vamos lá, vamos entender que negócio é esse que está acontecendo e que está fazendo com que eu tenha dedo podre no amor. Deixa eu botar eles aqui. Quando nós não temos as nossas necessidades emocionais supridas pelos cuidadores primários, o que acontece? Eu permaneço em busca da pessoa que vai preencher esse vazio emocional. Então, lá atrás, quando eu era pequenino e pequenina, papai, mamãe, ou quem cuidava de mim, não deu conta de suprir a minha fome emocional. Às vezes, a fome física foi suprida, mas a emocional não. E aí, o que acontece? Fica aquele vazio, aquele buraco que muito paciente chega no consultório, que de repente você conhece muito bem, você que está me ouvindo aí pelo YouTube, e aí ele fica em busca de saciar, ó, fome, saciar aquela fome emocional. Aquele menininho, aquela menininha continua buscando esse amor, essa atenção, esse carinho que não recebeu lá atrás. E olha o que acontece, minha gente. Para quem está com fome de amor, fome, lembra? Fome você está desesperado, com fome você não fica escolhendo, você come até pedra.
Pois é, a mesma coisa quando o assunto é amor. Para quem está com fome de amor, qualquer gotinha de atenção ou migalha de carinho já é um banquete. Ainda que seja uma comida estragada. Ah, mas ele me deu atenção. Ah, mas ele chamou para falar comigo. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ela fez aquilo. Ah, mas uma migalha que te deu. E você está com tanta fome que você aceita e acha que é um banquete. Só que, na verdade, é um banquete estragado. Aquela migalha, ela é só uma isca. E que depois, a consequência é o que você vai sofrer nessa relação abusiva e tóxica que você está se enfiando. A carência da criança interior, do nosso menininho e da nossa menininha, acaba impedindo o adulto de enxergar que o príncipe encantado é, na verdade, um sapo, né? É um vilão. Por quê? Porque naquele momento em que ele me deu aquela migalha de atenção, aquela migalha de carinho, olha o que passa a acontecer. Quem entra em cena? Ó, a menininha, o menininho. Ele entra e sobe para o palco. E aí eu começo a enxergar aquela pessoa, eu começo a olhar, a viver, não mais o adulto que sabe fazer escolhas, mas a garotinha que está tão carente e que aceita qualquer migalha que esse outro venha dar. É tão interessante isso, gente, que quando a gente trata com criança, né, você vai ver quando você vai estudar, que às vezes a criança ela provoca o pai ou a mãe para receber um tapa, para apanhar, tá? Só para ter um toque daquele pai ou daquela mãe, porque às vezes é a única forma que aquele pai ou aquela mãe vai tocar nela. Então, mesmo que seja apanhando, pelo menos ele me tocou, ele encostou em mim, porque ele nem, se não fosse, ele não encosta. E quantos homens ou mulheres não repetem esse padrão quando a garotinha carente, que tanto deseja esse amor desse papai ou esse amor dessa mamãe, entra no palco da nossa vida. E como eu falei na hora que estava tocando a música, criança não sabe fazer escolha para adulto, principalmente quando o assunto é relacionamento. Então, na verdade, não é um dedo podre, mas ó, é um dedinho de criança que muitas vezes está fazendo essa escolha tão importante e tão séria para você. Por isso que está dando errado. E olha só, deixa eu te falar uma coisa, essa carência daqui, ó, onde eu quero tanto esse amor do meu papai ou da minha mamãe, eu não tive, eu quero tanto essa atenção. Me lembro de uma paciente que ela disse assim, nossa, ele me chama pelo nome, isso é tão importante para mim, o reconhecimento, chamar pelo nome. Que aí eu me derreto toda quando ele fala meu nome. Olha só, gente, é uma migalha, mas para quem está com fome, é um banquete. E aí eu sento na mesa para comer, eu vivo esse relacionamento, ainda que seja um relacionamento tóxico ou abusivo, o que eu estou ali experimentando. E eu já quero começar deixando essa frase para você aqui, ó. Você, querido, querida, que está me ouvindo aí no YouTube e que está, nossa, está falando comigo, é com você mesmo. Você é a única pessoa capaz de suprir emocionalmente a sua criança interior. Não tem ninguém no planeta Terra, nem fora dele, capaz de suprir a carência desse menininho e dessa menininha que mora aí dentro de você. É você a pessoa que é capaz de saciar essa fome emocional e de curar essa criança interior. Eu brinco com meus pacientes e eu falo assim, olha, se tivessem que falar assim, doutora, cata o especialista para poder me ajudar a resolver esse problema, sabe quem eu ia chamar? Você. Ninguém sabe melhor do que você aquilo que você tanto desejava receber quando era criança. Nem eu sei. Eu falo assim para o meu paciente, nem eu sei. Você é a única pessoa que sabe realmente o que você tanto desejava ouvir, o que você tanto queria de receber naquela época. Então você é esse adulto capaz.
E que bom, minha gente, que bom, porque não está na mão de outro, está na nossa mão. E vamos lá, que tem mais coisa por aí. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender quando está falando de relacionamento é a questão do apego. O apego, ele é a forma como nós vamos nos relacionar com o outro, principalmente nas relações amorosas. E esse estilo de apego, esse jeito de me apegar ao outro, porque existem 4 tipos de apego, esse meu jeito de me apegar, de me relacionar com a outra pessoa, inclusive nas relações amorosas, porque isso aqui, como eu falei, pode ser relacionamento de amigo, pode ser relacionamento no trabalho, inclusive nas relações amorosas, ele foi anotadinho no nosso cérebro lá atrás, quando a gente estava com papai e mamãe pequenininho. E isso vem desde bebezinho até, inclusive, lá no ventre. Então, nossos conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos se formam lá nas primeiras relações. Assim como as sensações de segurança básica, angústia e ansiedade. Tudo isso você aprende lá atrás com papai e mamãe, no relacionamento com eles. Com interações repetidas entre a criança e o cuidador, estabelecem-se padrões de relação. Lembra? Vão ter padrões específicos, uma forma específica de você se relacionar com o outro e com você mesmo. Então, estabelecem-se padrões de relação com o self, com você mesmo, e também com os outros. Vamos lá. As relações que estabelecemos com a família na qual nascemos, eu adoro essa frase do Moisés Grossman, as relações que estabelecemos com a família na qual nascemos são as mais importantes da nossa vida. Quem escutou a doutora Marisete Rodrigues falando na palestra anterior, quem não escutou, vai lá e assiste, porque já está aí disponível para vocês no YouTube, ela fala muito dessa questão da família e da importância, e como a família influencia na nossa vida, inclusive na relação sexual, na nossa sexualidade. Então, são as mais importantes da nossa vida e vão representar a base, é a base do nosso comportamento futuro. O hoje e o ontem, com outro cenário, outra roupagem, outros personagens, só que a essência é a mesma. Aquilo que você aprendeu lá de relação e que você guardou dentro de você como uma forma de se relacionar e que você entendeu que era a melhor forma para você se relacionar naquela época, ela permanece como um padrão para as próximas relações. Então, se eu sou uma criança e eu tenho pais indisponíveis, aonde eu choro, mas eles não aparecem para me consolar, eles não aparecem para responder à minha necessidade, o que é melhor eu fazer? Não pedir, não chorar, não fazer mais nada disso, também não quero. E aí eu passo a ter um estilo de apego evitativo, fica longe de mim, não quero sofrer, você vai vir, vai me dar, então não quero você perto de mim. Ou aonde eu tenho pais que eles me dão um pouquinho e eles desaparecem. Eles me dão um pouquinho e desaparecem. Ou então pais muito grudentos, muito apegados, que ficam muito grudados na criança, quase que indiferenciado entre ele e a criança passa a ter um apego ansioso. E vocês vão ver as características desse estilo de apego. E você também tem um estilo de apego que é desorganizado. Esse eu não vou falar aqui com detalhes, não. Aonde você tem pais que eram assustados ou assustadores. E aí você tem um estilo de apego de se relacionar totalmente desorganizado. E é onde você vai ver o diagnóstico de transtorno de borderline. Ou transtorno limítrofe de personalidade. E nós temos o apego seguro, que é onde você teve cuidadores que supriam a sua necessidade. Então vamos lá, vamos avançar que vocês vão entender um pouco melhor disso e o que isso tem a ver com o tal do dedo podre. Por isso, um dos pressupostos básicos da teoria do apego é de que as primeiras relações de apego, estabelecidas na infância, afetam o estilo de apego do indivíduo ao longo da sua vida. Então, querido, você não tem, ou querida, você não tem dedinho podre à toa. Esse dedinho podre aí, ó, que você tem,
ele começou a ser estabelecido e a ser criado lá, ele estragou, vamos colocar assim, né? Lá atrás, nas primeiras relações com papai e mamãe. Foi lá que tudo começou. Vamos ver, entender um pouquinho do estilo de apego. Então, nós temos um apego ansioso. Olha só, vê se você se identifica com isso aí. Adora ser muito próximo dos seus parceiros. Essa é a característica de quem tem um estilo de apego ansioso. E a maioria da galera do dedo podre tem esse tipo de apego. Pode ver se não é esse aí, se você tem o dedinho podre aí, se não é esse aí bem que tu tem. Ou se você tem aquela amiga, né, amigo, né, o primo, não é você não, o primo, né? Se não é bem assim, ó. Adora ser muito próximo do parceiro, dos seus parceiros românticos e tem capacidade para uma grande intimidade. Com frequência tem medo de que o parceiro não queira estar tão próximo quanto você gostaria. Os relacionamentos tendem a consumir uma parte considerável da sua energia emocional. Você está o tempo todo pensando, rodando em volta do tema relacionamento. Você não vive, não respira outra coisa. Você só está voltado para isso o tempo todo. É o solzinho e você fica igual um planeta girando em volta. Continua, ó. Tende a ser muito sensível às menores flutuações dos estados de ânimo e ações do seu parceiro. E embora as suas percepções geralmente estejam corretas, você encara o comportamento do seu parceiro de uma forma muito pessoal, você faz a sua própria leitura. Vivencia um monte de emoções negativas dentro do relacionamento e fica facilmente perturbado ou perturbada. Como consequência, tende a desabafar e a dizer coisas que se arrepende depois. Se a outra pessoa oferece muita segurança e conforto, todavia você é capaz de descartar muitas preocupações e até sentir-se satisfeito. Se a pessoa te der aquilo que você quer, você pode até ficar satisfeito com aquilo que ela está te oferecendo. E aí tem o apego evitante, que é aquele que eu falei da criancinha, que como ninguém me dá mesmo, então também não quero mais. Então eu passo a não querer, eu quero distância, né? Quero ficar longe. E aí, por que eu trouxe esse tipo de apego também? Porque muitas vezes a galerinha do dedo podre que só gosta de cabra vagabundo, né, vai buscar esse tipo de cabra, ou de potranca, que é evitante, que não dá o que você quer. Não te dá, não te supre. Porque, no fundo, quer aquela adrenalina do negócio de ter, não ter, e ligo, não liga, não me responde, está com outra, está não sei o quê. Lembra que eu falei lá no começo da palestra? Então, está viciadinho, viciadinha. Aí, no fundo, busca quem? O cara que vai fazer com que eu fique desse jeito. E quem vai fazer com que eu fique desse jeito? Se eu sou ansiosa e sou grudenta, o cara que evita. Esse camarada daí. Então, esse cara daí, eu tenho que correr dele, né? Na verdade, porque não vai dar muito certo. E como é que é esse tipo de cara ou de potranca, como eu disse, menino ou menina? É muito importante para esse tipo de pessoa que tem esse tipo de apego manter a sua independência e a sua autossuficiência. E, com frequência, prefere a autonomia a relacionamentos íntimos. É a minha independência, a minha autossuficiência que é prioridade. Mesmo que queira ter proximidade com outros, fica pouco à vontade com a proximidade excessiva e tende a manter o seu parceiro distante. Lembra? Ó, mantém distância. Quando começa a ficar... E é engraçado que às vezes começa tudo bem. A pessoa começa responsiva, começa bem. Quando a intimidade começa a crescer, a pessoa já afasta. Já começa a colocar para longe porque aquilo começa a incomodar. A pessoa que tem um estilo de apego evitante não gasta muito tempo se preocupando com seus relacionamentos românticos ou com a possibilidade de ser rejeitado. Não gasta nem um segundo pensando nisso, não está nem preocupado com isso. Também tende a não se abrir para os parceiros. E eles, na maior parte das vezes, reclamam. E os parceiros, na maior parte das vezes, reclamam que esse outro aí é emocionalmente distante. Então, volte e meia, o parceiro está dizendo, você é distante, você fica longe, você não se abre. É, porque ele tem um estilo de apego evitante, por isso que ele é assim. Em relacionamentos, costuma ficar muito alerta para qualquer sinal de controle e invasão do seu território por parte do parceiro. Então, o parceiro começou a dar sinal
qualquer sinalzinho de fumaça de que quer controlar ou que quer invadir o território, esse tipo de pessoa, ela já pula, já corre. E você pode ver que também, assim como o estilo de apego ansioso, tudo está onde? Lá nas primeiras relações com papai e mamãe. Então, na verdade, esse tipo de pessoa, ele não é um cafajeste, ela não é, sabe, vagabunda, não é nada disso. São pessoas que passaram por situações traumáticas, que, assim como eu e você, precisam ser tratados. E vocês vão ver que quando nós tratamos as nossas questões emocionais lá de trás, nós conseguimos fazer uma reparação no nosso estilo de apego e passamos a ter relacionamentos mais saudáveis. Bom, Aline, você já falou desse negócio aí de apego ansioso, falou do apego evitante, mas vem cá, não tem nenhum tipo de apego legal e maneiro que a gente pode se apegar ou ser, não? Tem. E é dele que eu vou falar agora. Vamos lá. Que é o apego seguro. É aquele que teve as suas necessidades emocionais supridas pelo papai e pela mamãe lá no início da vida. Eles deram conta de suprir essa necessidade emocional e fez com que essa criança desenvolvesse um estilo de apego seguro. E como é que essas pessoas que têm um apego seguro se comportam? Ser caloroso e amoroso em um relacionamento é algo que vem naturalmente de você. Você é assim. Você não precisa fazer um esforço, você não precisa fazer um exercício para ser desse jeito. Não. Faz parte de você ser assim. Se você tem um apego seguro. Gosta de ter intimidade, sem ficar excessivamente preocupado com os seus relacionamentos. Ou seja, não fica girando em volta daquilo, tem vida para viver, tem mais coisas para pensar. Gosta da intimidade, mas não fica preocupado com aquilo. Por quê? Tem um apego seguro. Olha que delícia. Leva as coisas tranquilamente no que se refere a romances e não fica facilmente perturbado com assuntos de relacionamentos. É possível isso? Sim, é possível. Comunica efetivamente as suas necessidades e sentimentos para o seu parceiro. Tem facilidade na comunicação. Vários palestrantes hoje já falaram a respeito da importância do diálogo e da comunicação nos relacionamentos. A pessoa que tem um apego seguro, ela consegue dizer facilmente o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, e também mandar embora aquilo que não está prestando na vida dela. Porque ela sabe muito bem o que ela quer para ela. E ela não aceita nada menos do que aquilo que é o bom. Menos do que isso, não. Eu lembrei da música que eu adoro, que eu esqueci agora o nome da cantora. Que ela fala, eu sei do meu valor e a cotação é dólar. É bem assim. Está o nome dela na minha boca, mas eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Comunica efetivamente as suas necessidades. Como? Isa. A Isa, isso. Estava Rihanna na minha cabeça. A Isa, adoro essa música dela. Comunica efetivamente as suas necessidades e sentimentos para o seu parceiro. E é bom em interpretar as pistas emocionais do outro e em reagir a elas. Então, eu sei o que o outro está me dizendo, eu sei como reagir e como agir naquele momento. Eu não estou mais controlado pela criança, mas eu sou um adulto resolvendo a situação. Compartilha os seus sucessos e problemas com o parceiro e é capaz de estar disponível em momentos de necessidade. É possível, Aline, ter esse tipo de apego seguro? É possível, sim. E você vai entender como. O nome disso é liberdade. Chega de dedo podre, meu filho e minha filha. Hashtag dedo podre nunca mais. E vamos entender como que nós podemos resolver essa questão. Você já entendeu o que está lá atrás, na sua história de vida, conforme eu fui falando, e que, de alguma forma, está fazendo com que você tenha esse tipo de comportamento e esse dedinho aí para fazer as escolhas, que, na verdade, não é nem um dedinho podre, na verdade, é um dedinho pequenininho de uma criança, provavelmente, que está aí dentro fazendo as escolhas para você. E como é que eu resolvo isso? Apesar de existirem várias questões lá de autoajuda, né, vários passos a seguir para você deixar de ter dedo podre,
Você já viu aqui comigo que, como eu costumo dizer, o buraco é muito mais embaixo. Não é uma coisa tão simples assim para se resolver. Se fosse, querido ou querida, não teria mais dedo podre no planeta, porque todo mundo já tinha lido aquilo e já tinha resolvido. E não resolve por quê? Porque não é só isso, não é uma questão só cognitiva, de entender, mudar e resolver. Não é matemático assim. Está ligado a questões traumáticas, a situações vividas que estão aí registradas no seu cérebro. E como é que a gente resolve isso, Aline? Vamos lá. Terapia, psicoterapia. E aí eu vou te dizer uma que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde para trabalhar com trauma, que é a terapia que eu trabalho e que todas as mimadas psis trabalham. Todas nós somos especialistas na terapia EMDR para tratar trauma. E você viu que a base disso tudo que eu estou falando com você está onde? Em situações traumáticas, que a pessoa viveu de alguma forma ou não viveu, porque o abandono, a falta, também é traumático. E é muito mais a negligência do que o abuso. Então, tudo isso deixou marcas dentro de você, deixou um vazio, deixou uma carência que precisa ser resolvida. E não vai ser cognitivamente nem com passos mágicos. Então, o que é essa tal dessa terapia MDR que você vem falando que as mimadas fazem? Então, vamos entender isso. A terapia MDR é uma terapia de dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, o olhinho, que em inglês, Eye Movement, Desensitization and Reprocessing. Falei bonito, né? É uma abordagem de psicoterapia desenvolvida nos Estados Unidos no final dos anos 80 pela doutora Francine Shapiro. Possui reconhecimento, Aline? Ou isso daí é mais uma dessas novidades que andam inventando por aí? Possui reconhecimento internacional pela... Esse aqui eu estou citando algumas delas, tá? Pela Associação Americana de Psicologia, a APA, pela Sociedade Internacional de Estudos de Estresse Traumático, ISTSS, e pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde. E fora os outros que têm também reconhecimento. Como funciona isso? Você falou que mexe os olhinhos para lá e para cá? Mexe. Você vai ver que o terapeuta de MDR ele vai utilizar com você aparelhos como esse aqui, ó, que é o aparelho tátil, onde a pessoa vai, através da estimulação tátil, que o aparelhinho vai vibrar de um lado e do outro, estimular os hemisférios cerebrais direito e esquerdo, fazendo com que haja uma integração entre o conteúdo neuronal. É como se fosse a razão conversando com a emoção. Aquilo que às vezes a pessoa fala assim, Aline, eu sei que o avião não vai cair, eu sei que barata não morde, mas eu saio correndo de medo. Essa é a razão que sabe de tudo, é o adulto. E a emoção que continua saindo correndo e morrendo de medo, não sobe no avião de jeito nenhum, que é a criança congelada de alguma forma lá no passado, na maioria das vezes. Ou em alguma situação traumática, a emoção está travada. Você vai ver também que o terapeuta de MDR vai usar a estimulação visual, nesse caso aqui, a barra de luz, isso aqui é tudo lá no meu consultório, minha paciente mesmo maravilhosa. A barra de luz, que é onde a luz de LED segue para lá e para cá, e os olhos se movimentam de um lado para o outro, fazendo com que a movimentação bilateral dos olhos faça essa integração neuronal, repetindo aquilo que acontece no sono REM, nos rápidos movimentos oculares, que é o momento onde você sonha e naquele momento o seu cérebro está fazendo justamente isso, ele está reprocessando as memórias, aquilo que aconteceu durante o dia, organizando, aprendendo, adaptando. Mas, quando acontece o que eu brinco, que é uma feijoada emocional, algo que você é inesperado, sabe? Transborda emocionalmente, é como se esse sistema não desse conta. E aí, de alguma forma, aquilo fica guardado na sua cabecinha de uma forma inadaptativa, com pensamentos, sensações e emoções distorcidas a seu respeito, sobre quem você é, sobre o que é um relacionamento saudável. É aí que está tudo isso. E a terapia MDR pode te ajudar com isso. Ao acessar a memória original, as conexões podem ser alteradas e armazenadas com as modificações em um processo neurobiológico, a mudança neuroquímica, a neuroplasticidade acontecendo no seu cérebro.
conhecido por neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões frente a um dano ou lesão. O tratamento com a terapia MDR oportunizará, bonita palavra, ao cliente aprender e a extrair o que é necessário das experiências passadas e armazenar a memória difícil ou dolorosa de uma forma adaptativa, saudável, sem sofrimento psíquico atrelado. Ou seja, antes aquilo que eu aprendi, que era verdade a meu respeito, que eu não sou importante, que eu não tenho significado, que eu não sou digna de amor, que ninguém vai me querer do jeito que eu sou, tem algo estragado comigo, não mereço ser feliz. Quantas crenças que estão aí dentro, quantos sentimentos, o sentimento de vazio que está aí dentro, que a pessoa não sabe explicar. Eles olham às vezes para mim e falam assim, doutora, é um vazio, é um negócio que eu não sei, não tem palavras para explicar isso. É esse vazio, essa fome emocional, todas essas coisas que estão aí guardadas dentro de você e que fazem com que hoje você faça escolhas distorcidas como parceiros ou parceira para você na sua relação, eles podem sim ser resolvidos, eles podem sim ser tratados, ressignificados, sarados. Esses dodóis aí dessa criança, eles podem ser sim sarados. E é através da psicoterapia. E aqui nós estamos falando do MDR. E uma coisa muito importante, se eu não me engano, foi a Marisete que falou dessa coisa da criança interior. Nós temos visto muitas pessoas fazendo o trabalho, tratando a criança interior. Venha tratar sua criança interior. Você bota no YouTube, criança interior, aparece um montão de vídeos. Joga no Google, aparece de tudo. De tudo para tratar da criança interior. Cuidado, tá, querido, querida? Cuidado para quem você dá a sua cabeça. Porque a pessoa pode realmente tirar você da casinha. E aí pode ter problemas muito sérios, como a gente já pegou aqui. Todas nós mimadas, se eu fosse abrir para cada uma falar, todas vão contar um caso. De pessoas que foram para a mão de pessoas que não estavam capacitadas para tratar da sua criança interior e que voltaram retraumatizadas e, às vezes, literalmente fora da casinha totalmente. Então, se você vai fazer um tratamento desse, vai cuidar da sua criança, vai resolver esses traumas, quer sarar o seu dedo podre, quer resolver esses problemas, busque quem é capaz. Um psicólogo que fez uma formação e ele está capacitado para cuidar de você através da psicoterapia. Não dê a sua cabecinha para qualquer um, não, porque ela pode estragar, e estragar feio. Quando fazemos as pazes com o nosso passado, ressignificamos a nossa história e abrimos as portas da liberdade para desfrutar de um apego seguro. Aquilo que eu mostrei para vocês e que é o sonho de consumo e que é para você, querido ou querida. É isso que tem para você viver. E viver relacionamentos saudáveis. O sinônimo, né, compilando toda essa frase que eu falei, é o seguinte: dedo podre nunca mais. Depois que você faz as pazes com o seu passado, ressignifica a sua história, você finalmente abre as portas da liberdade. É a liberdade de escolha. Agora, não tem mais aquela coisa que a música cantava, que dizia assim, mas eu só consigo escolher vagabundo, eu só consigo isso, eu sou dependente de você. Isso é quem não é livre, quem não tem liberdade. Quando você consegue finalmente ressignificar o seu passado e quebrar as correntes e as amarras que o trauma traz emocionalmente para você, e cognitivamente, onde você tem pensamentos totalmente distorcidos de você, aí sim você pode experimentar o que é liberdade. É escolher. Eu quero ou eu não quero isso. Não, isso é para mim. Não, isso não tem nada a ver comigo. E aí sim, eu tenho um estilo de apego seguro, onde eu estou numa relação e eu estou nessa relação bem. Ela me faz bem e eu consigo aí sim fazer bem ao outro. E aí, finalmente, é dedo podre nunca mais. E aí a musiquinha que eu adoro, que eu quero finalizar esse encontro aqui com vocês. Olha que delícia. É isso aqui que você vai cantar depois que você passar por um processo psicoterápico e o seu dedinho não for mais podre. Muito pelo contrário, vai ser um dedinho mágico, igual o da Frozen. Olha só o que você vai cantar aí. Espera aí. Livre estou, não
posso mais segurar. Não dá para segurar. Livre. Livre estou. Eu saí Não pra volto não mais. voltar. Deus podre nunca mais. Vale uma repeteca, não vale? Canta agora com a Frozen. Vai lá, vai lá. 1, 2, 3 e já. Eu não vou cantar, não, que eu tô já ficando sem voz. Vai. Livre estou. Não posso mais Não dá para segurar. segurar. Livre estou. Eu saí pra não voltar. Sair para não voltar, porque é hashtag dedo podre nunca mais. E eu adorei essa imagem, que ela está com aqueles dedinhos dela mágico, né? Transformando, mudando, construindo tudo. E é esse dedinho que você vai passar a ter, um dedinho que é capaz de construir relacionamentos saudáveis emocionalmente para você e para aquela outra pessoa que está com você. Obrigada, um prazer estar aqui falando desse tema que eu tanto gosto. Minhas credenciais estão todas lá, conforme eu já falei para vocês no começo. É só você me achar no Instagram, Aline Oliveira, _psi. Dai. Parabéns, Tem parabéns, pergunta? Aline, por toda a tua fala, por toda a tua trajetória. O tema é extremamente pertinente. Lá no YouTube nós temos vários comentários positivos acerca do tema. E nós temos duas perguntas. A primeira pergunta, tu já respondeste um pouco ao longo da tua fala, mas é importante reforçar isso, né? Então, o dedo podre é possível tratar? Eu posso curar o meu dedo podre? E como a minha criança, ela toma a frente desse dedo? Eu já fui respondendo realmente essa pergunta, né? E sim, é possível tratar, como eu falei, esse dedo podre, que só fica fazendo escolha, né, errada, e a gente trata conforme eu falei, né? Não é com autoajuda, não é com poção mágica, é com psicoterapia, com processo psicoterápico, com um psicólogo, né, que formado em psicologia, que estudou 5 anos numa faculdade, e que tem especialização, e que pode estar tratando dessas questões todas emocionais que eu fui falando, né? Seja lá o início da família, seja histórico de abuso, seja a questão dos pais, né, que não conseguiram suprir emocionalmente, seja a criança ferida. Tudo isso é tratamento para psicólogo tratar, né? Através da psicoterapia, conforme eu disse. E aí sim, você vai finalmente não ter mais dedo podre. E não é uma coisa legal de falar? Que não é aquela coisa de que eu tenho que ficar o tempo todo me vigiando, né, Dai? Quando você realmente reprocessa, ressignifica, muda, né? Eu não tenho que ficar me vigiando para aquele ou para aquela, não, eu não quero mais. Simplesmente muda aqui dentro de mim. O dedinho não quer mais aquilo, ele já olha assim, ao invés de ele fazer esse, ele fala, quer não. É bem isso. E a outra pergunta eu já esqueci, falei. Estou para A fogos aqui. outra pergunta, a outra pergunta não é as que eu te fiz anteriormente, mas é o seguinte, tá? Como que eu identifico que o meu dedo é podre? Porque às vezes a pessoa está tão dentro daquela relação que ela não entende que aquela relação não é saudável para ela. Como que eu começo a perceber quais são os indícios dentro da minha relação que mostram que o meu dedo naquele momento não foi tão legal? Quer ver um indício fácil da pessoa entender? Quando eu estou com aquela pessoa, quando eu me afasto dela, quando eu deixo, né, de estar com ela, eu estou melhor ou pior do que eu estava antes? Esse é um primeiro sinal, né? Eu estou com aquela pessoa, eu saí, eu fui para casa, eu estou melhor ou estou pior? Quando eu estou com aquela pessoa, eu me sinto feliz e realizado? Ou eu estou o tempo todo preocupada em fazer ela feliz e realizada para ela não ficar chateada e nada de ruim acontecer? Essa pessoa, ela faz com que eu me aproxime de outros dos meus amigos, esteja com eles, ou ela me afasta de todo mundo? E só me quer para ela debaixo do controle dela? Então, esses são alguns sinais que já começam a mostrar que tem algo de errado. O que os meus amigos falam para mim a respeito desse meu relacionamento? Esse é outro parâmetro maravilhoso. Porque os amigos falam, sai dessa, esse cara não é para você, esse cara não te trata bem, olha o que está acontecendo, presta atenção.
os amigos, a família sinaliza que tem algo de errado e a pessoa não quer ouvir, não quer ver. Então, tudo isso, essa pessoa, quando ela te coloca para cima e você está crescendo depois que você ficou com ela, ou ela está te colocando para baixo? Está te afastando de todos e cada vez mais você está, ao invés de progredindo, regredindo em todas as áreas da sua vida. Quer ver um outro sinal? Sintomas físicos que você não tinha e que, de repente, você começou a ter gastrite, dor de cabeça, sabe? É seu corpo também dizendo que não está bom, não é para você. Ótimo, muito obrigada. Respondeu todas as perguntas. Foi sensacional a tua fala. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Ah, eu adoro, né? Muito bom. Gente, estamos fechando o primeiro dia, né, de encontro, do segundo encontro Mimadas PCMDR. Obrigada a cada palestrante que esteve aqui conosco no dia de hoje. Obrigada a cada um que esteve participando no YouTube. Obrigada, Dai. Obrigada a cada colega que esteve aqui comigo, sabe, me dando suporte, me ajudando. Daiane, você tem palavras do quanto você é importante para mim, né? Uma mimada querida, filhotinha aqui do meu coração. Psicóloga, mimada, terapeuta de MDR lá no Sul. Tá vendo?